Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Saberes Marinhos. Estou aqui com a Isabelle Mesquita, com o Salmonel de Borba e a gente resolveu fazer um vídeo especial para você que tem nos procurado nesses últimos meses. Desde que o vídeo foi lançado, muitos pescadores têm nos procurado, outros pescadores já montaram suas próprias redes, estão testando e surgiram várias dúvidas sobre a montagem, sobre o funcionamento, e a gente fez um vídeo especial para compartilhar com vocês um pouco do que a gente aprendeu, um pouco do que a gente ouviu de quem já está utilizando. Confere aí. Primeira dúvida que surgiu foi, afinal, a grelha funciona bem quando vai pescar no lugar que tem muita sujeira? Eu respondo, Rodrigo. A grelha, ela funciona bem. Depende o inclinamento da grelha. Se a grelha estiver na posição certa, ela vai limpar não 90%, mas 50% ela limpa. Ela exclui muita sujeira para fora, mas ela tem que estar com o adequado, inclinado certo. Se ela estiver muito em pé, ele vai bater e não vai subir. Se ele deitar demais, vai sair tudo, mas não vem o camarão. Então ela tem uma regulagem ali, tu sabe disso, a gente estudou isso junto, que se tu botar, ela vai sair sim, ela vai sair a sujeira. Não vai sair 90%, mas 50% ela vai diminuir muita coisa de sujeira. Claro que já tiramos toco de pau, bolachão, não aqueles galhos grandes, claro, que daí já enfia na grelha, aí vai trancar e aí não sai mesmo. O cabelo muito pequeno ele vai embaçar, o grande que rola ele vai passar por cima. Tá? Também depende da velocidade do motor que o cara vai ter. Tá? Se tu tem, por exemplo, um 18 com a rede que arrasta bem devagarinho, ele pode não ter força de rampear. Ele pode não ter, claro que ele vai escapar, porque não é uma coisa viva, é uma coisa morta que bateu ali. A gente já viu, por exemplo, toco de plástico enorme saindo pela boca da grelha. Barra do Sul, por exemplo, viu uma máscara de solda sair. Então é uma coisa assim muito impressionante. Ela funciona assim, desde que ela esteja botada adequada. Nos testes que a gente fez ali, Salmo, você lembra o que vinha tanto que tirou bem assim? Olha, Isa, nós fizemos ali quase 2 anos de teste. Para mim, foi uma coisa espetacular. Para mim, como pescador que pesquei a vida inteira, o que me impressionava é que cada dia era uma surpresa, né? Ela tirava quase tudo. Talvez algum bolachão ficava engatado, ou algum bolachão deitava e não subia. Mas isso era muito pouco. Sujeira, por exemplo, o cabelo, quando era cabelo demais, ela não tem força, ela embaça sim. Uhum. Mas aí também o pescador não consegue arrastar. Ele vai ter que dar uma arraste de meia hora e puxar. Tá? Sem a grelha Sem mesmo? a grelha, ele vai ter que dar meia hora e puxar. Por exemplo, agora, nós estamos trabalhando aqui na boia, tem lugar que não dá de andar 15 minutos. Tá? Em top é desde a boca da rede de cabelo. Então isso é um problema que a grelha não vai solucionar nunca. Uhum. Isso aí a grelha não vai tirar nunca. Porque ele vai chegar, vai entrar em grande quantidade e vai chegar e trancar. Aí nem pega camarão e tudo e vai empapuçar. E se a grelha não vai funcionar. Uhum. Dessa maneira não. Agora quando é pouco, ele vai entrando aos poucos o ralo, ela ajuda a limpar sim. Isabelle, tem uma questão bem importante que além o Salmo foi bem forte em dizer ela tem que estar bem montada. Bem montada. E tem uma segunda questão que é importante, que foram feitos nos testes, que também depende um pouco da abertura, né? A gente testou com dois tipos de grelha, né? Uma um pouco mais larga, um pouco mais fina, que também vai ter um efeito. Fala um pouquinho sobre isso, que é importante o pessoal entender. Então, nos testes que a gente fez com o Salmo, os últimos testes, né? A gente fez com uma grelha bem, o espaçamento dela bem pequeno, então ela tinha 17 milímetros. Então ela limpava quase todo tipo de sujeira. Não vinha siri, não vinha caranguejo, né, Salmo? Não vinha bolacha, que tinha bastante bolachão. Então ela vem bem limpa. Só o que é o tamanho do camarão que vai acabar passando, que daí não tem como ela tirar. Mas até a gente percebeu uma coisa que você e o Samuca falaram muito, que até o bagre ali, que era menor, ele conseguia sair, né? Na verdade, Isa, essa grelha, o último que nós usamos, essa bem estreitinha do espaço, é o mínimo que se pode usar. Ela é impressionante, ela limpa tudo. E a perca é mínima. Compensa muito trabalhar com aquela grelha, só que ela tem um grande problema. Ela não vê um peixe, nada. Está ali no vídeo. Ela vê aquela coisinha assim que, barbaridade. Não vê um siri, não vê um caranguejo, não vê um caramujo. E ela ali, ela consegue limpar, sabe, Rodrigo? E ela traz um camarão, por incrível que pareça, mais inteiro, né? Essa grelha que a gente trabalhou, ela é especificamente para aqueles pescadores que não utilizam nada da mistura, né? Porque ela vai tirar
tudo, assim, que daria para aproveitar, só vai vir o camarão. E tem outros tipos, que é a grelha, por exemplo, a grelha de 30 milímetros, né, 3 centímetros, que daí ela já vai vir uma misturinha, né, Sim. vai vir uma misturinha, mas também a limpeza dela, da sujeira, vai ser bem menor, né, vai vir marciri, vai vir uma bolacha também, vai vir junto. Então a gente tem que, depende do que o pescador precisa, que a gente precisa trabalhar em cima disso, né? Porque cada pescaria, cada pescador vai aproveitar uma coisa diferente muitas vezes, né? Então a gente precisa conversar e adaptar junto para chegar no melhor para aquele pescador. Perfeito, então a gente tem duas questões bem importantes. A primeira questão, para ela funcionar em local que tem sujeira, a primeira coisa, ela tem que estar bem montada, bem regulada, bem angulada, de uma forma que seja correta para que ela funcione como ela deve funcionar. A segunda questão, que depende também da abertura entre as barras. Se o pescador depende da mistura, talvez ele tenha que usar uma grelha um pouquinho mais larga. Foi o que a gente viu, vocês viram e vocês vão ver nos próximos vídeos alguns testes feitos com uma grelha de PVC desenvolvida pelo Salmo, que tem 3 centímetros, 3,4 centímetros. Ou a opção de uma grelha bem estreita, com 17 milímetros, 1,7, que ela basicamente só vai vir um camarão. Rodrigo, um detalhe, essa grelha de PVC, ela junta mais sujeira. Ela limpa menos, por o espaço ser um pouco mais largo. Então o pescador vai botar uma de PVC, não se compara com a que nós fizemos o teste. Perfeito. Né? Já é uma coisa que tem que deixar bem registrado. Opa, mas aqui está vindo muita sujeira. O espaçamento da grelha está muito largo. O pescador ele pensa assim, o que tem que fazer? Limpa mais. Quanto mais estreito, mais limpa. Só que daí limpa tudo. Aí não vem a mistura, não vem nada. Isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. Que essa grelha de PVC que nós temos, ela ainda passa o cabelo, ela ainda pode passar um siri pelo espaçamento. Aqui nós fizemos o teste de verdade, ela limpou tudo. Foi 2 anos em cima daquela grelha. Aí, estamos no teste ainda, estamos fazendo o teste ainda. Estamos trabalhando em cima para que isso dê bem certo mesmo. Mas não chegamos ainda, para mim, como pescador, num veredito. Uma outra pergunta importante, tem um tamanho adequado para a grelha? Como é que funciona isso? Fala um pouquinho, Salmo. Olha, na verdade, professor, para minha rede, para o teste que nós fizemos, ela tem um tamanho adequado por causa do sacador, da malha do sacador. Por ela ser um sacador de 100 malha, a gente usou aquela altura que deu certo dentro do sacador. Mas ela não tem uma medida exata conforme o sacador da rede. O sacador de 120 malha, por exemplo, tem que ser uma grelha um pouco maior. Por que um pouco maior? Porque ela tem que esbirrar o sacador e fazer aquele cone. Aquele cone é muito importante. Que faz a sucção, que vai e joga para baixo, bate na grelha para depois subir. E quando ela é muito fofa, o túnel fica muito aberto na frente, o que acontece? Ela vai bater em cima da grelha. Quando bate em cima, o camarão vai embora. Ele não faz aquela sucção, chama assim de sucção, né? Aquele tubo estreito, bate lá embaixo, até chegar em cima o camarão já tem passado. Então não existe, para mim, não sei para vocês, um tamanho específico para rede. Por exemplo, um motor de 60 vai botar um sacador de 140 malha, não é a mesma grelha. Vamos botar, por exemplo, no scanner, que isso não pode acontecer ainda, né? Com 200 malhas, vai botar uma grelhinha assim, não tem como jogar nada para fora. Então eu, por enquanto, para mim, professor, essas grelhas que nós estamos usando é no sacador de 100 malha, então é essa medida. Porque tem uma malha que é malha 3, outra que é malha 4, e isso ela ganha, e fica ruim para botar uma grelha. Uma grelha, por exemplo, um sacador bem estreitinho, sem malha, também não entra. Então tem que ser mais ou menos o sacador adequado com a grelha, ou a grelha adequada com o sacador. Isso vai muito de região do pescador, né? Perfeito, então é importante já chamar a atenção. Opa! Então a gente chama... Ixi, caramba. A gente chama a atenção, se você ainda não viu nossos primeiros vídeos sobre a montagem, como montar a grelha, como fazer essa disposição, confere lá, tem aqui o link nesse vídeo, você pode conferir, chega lá. Bom, a gente definiu algumas medidas, né, Isa, que a gente trabalhou. Quer falar um pouquinho como é que a gente fez esse ajuste para essa ensacador de 100 malhas? Então, a grelha que a gente viu que funcionaria bem e não perderia camarão, ela tem uma altura de 70 centímetros por 50 centímetros, né, de largura. Então, num ensacador de 100 malhas, não vai caber, né, Ele vai esbirrar muito... Ela não entra.
vai esberrar muito o pano e ela não vai ficar em pé, você não vai conseguir ajustar ela, não tem como. Então, uma alternativa que a gente fez foi criar um pedaço de pano, né, que vai entre o túnel e o ensacador, né, que a gente chama às vezes de saia, né, que é só um pedacinho de pano, não é muito, é umas 44 malhas, mas depende também do tamanho da malha, né. E é pra gente colocar essa grelha dentro desse pano. Esse pano, ele tem 140 malhas de diâmetro, né? E nesse pano, aí a grelha cabe e a gente consegue ajustar ela da melhor maneira. Por exemplo, se tu for fazer essa saia, nós chamamos, dentro do sacador, presta bem atenção, se o teu sacador tem 100 malhas, tu vai pegar um pedaço de 140. Tu não vai cortar na garganta, tu deixa um tantinho assim para trás, pedacinho assim, um palmo. Do sacador que já está pregado, corta e prega a saia aqui, 140 no 100 para matar. Resultado, aqui ele já vai fechar. Quando chega aqui ele já vai alargar. Acontece que aqui ele já vai fazer a sucção só naquele pedacinho. Aí fica show de bola. Se tu pegar essas 160 ou 140 malhas e pregar direto na garganta, ela não vai fechar. Isso é muito importante, Rodrigo. Puxar para trás um palmo. Do sacador que está pregado, cortar. Tá? E pegar esse sacador de 160 ou 140 e pregar no de 100. E aí o de 100 já está fechado. Aí como a grelha já está no maior, ele vai fazer o túnel. E para trás, tu pode pregar de 100 também. Se não quiser, pode botar um de 140 para trás. E para trás não é importante. O importante é a frente da grelha. Que aí ele vai acontecer, vai entrar, vai bater embaixo para subir para cima. Legal, e mais uma vez, tudo isso que o Salmo está falando, a gente tem um vídeo que mostra como ele está montado. Confere lá, que tem toda a orientação de como você pode montar a sua própria rede. Mas claro, se você tiver dúvidas, procure a gente está à disposição para a gente dialogar. E aí vem essa questão bem importante, né, Salmo? De que nessa hora a rede está bem regulada, é importante, né? Eu sempre falo para qualquer um dos pescadores, amigo meu do Brasil inteiro, conheço muita gente, que não adianta também tu pegar uma grelha e pôr numa rede que está lá jogada. Ah, vou fazer um teste, vou pegar essa que está aqui, não. Quer fazer uma coisa boa? Quer que funcione direitinho? Pega a tua rede boa, diz, não, eu vou botar aqui porque eu sei que o projeto é bom. Ajuda nós, ajuda o projeto, ajuda os pescadores. Porque tem muita crítica, Rodrigo, eu tenho recebido muita crítica, verbalmente, porque essa mais não funcionou, mas a tua rede estava lá em casa, eu peguei uma que estava lá, mas isso é do tempo do meu avô, rapaz. Aí não tem como. Não, mas é verdade. Né? Que eu tenho rede guardada do tempo do falecido do meu pai. Né? Então não tem como eu botar uma grelha naquilo ali. Já tá de o problema é a rede, não a grelha. Não a grelha. Porque quem vai caçar o camarão não é a grelha. A grelha vai limpar, quem vai caçar é a frente da rede. Então ela tem que estar exata, bem entalhadinha, certinho, show de bola. E aí tem um pouco isso, né, dessa regulação da grelha para ela ficar bem no centro. Como é que funciona isso? Rodrigo, semana passada um rapaz de Guaratuba, ali no porto, nós conversando, ele disse, Salmo, eu botei a minha grelha, quando eu estiquei a grelha virou. Eu botei um peso, ela não desvirou. Eu perguntei, mas por que fez? Por que ela virou? Porque eu peguei e fui pregando a malha, pregando e fui sobrou, botei tudo de um lado. Resultado, ela empapuçou de um lado, quando esticou a rede, aquele já forçou e virou. Uma coisa muito importante, Rodrigo, pegar no meio da grelha, no meio da rede, medir, né? 50 malhas por cima, então vamos botar 25 no meio da grelha para cá e 25 para cá. E embaixo a mesma coisa. Se for matar, mata duas desse lado e duas desse lado, e vem matando. Não pode matar tudo de um lado, senão vai estripuchar a rede, começa a estripuchar da frente da rede. E é onde ela torce e é onde ela vira. E ela não pode virar. Aí eu falei pro menino, mas daí, ele fez errado, eu só fiz tudo errado mesmo. Até eles ficaram de vir aqui em casa para nós ver essa história deles de Guaratuba. Perfeito. Só para fechar em relação ao tamanho da grelha, é bem importante, todos os trabalhos, o próprio trabalho de pesquisa já foram feitos e o que a gente aprendeu, quanto maior a grelha, mais ela vai chupar água, mais ela vai empurrar o camarão para dentro do ensacador e mais espaço tem para tirar a sujeira. Então é vantagem fazer uma grelha larga e alta, como nas medidas que a gente está colocando, porque ela cria essa possibilidade de sair mais sujeira. Né? Se você faz uma grelha pequena, da mesmo tamanho do túnel, ela dificilmente vai puxar água, né? Que é o que o Salmo está falando. Então a experiência tem mostrado que a grelha maior ela é bem importante. Confere o vídeo que mostra o desenho de como ela fica.
Ô, Rodrigo, uma coisa bem importante, Rodrigo, a grelha muito baixa, ela rampeia pouco. Quanto mais alta, mais ela rampeia, quer dizer que mais chance do camarão entrar pro sacador. Entendeu? Se até ele chegar lá em cima, uma grelha baixinha, não, ele pode chegar e bum, saiu. E uma grelha quanto mais alta, o que acontece? Ele vai rampeando, ele pode entrar lá no último. Ela, quando é muito baixinha, ele bate e sobe. Exato. Perfeito. Então, fica mais uma dica super importante que o Salmo trouxe para vocês. Vamos para a próxima questão. Então, Salmo, tem como a gente ver, assim, antes de botar ela na água, de mexer, de testar ela? Dá uma dica pro pessoal para ele saber se a sua grelha está bem regulada. Olha, Rodrigo, todo pescador, antes de ir pro mar, ele pega e vai esticar a sua rede para ver se a rede está bem, está perfeita. Uma olhada do pescador, tá. Quando ele está com uma grelha, ele vai esticar do mesmo jeito. O que vai acontecer? A grelha ela vai ficar em pé direitinha. Aí ela está bem montada. Ela não vai pender nem assim, Rodrigo. No ele esticar a rede, ele olha atrás, ele pode olhar lá para trás. Se ela pender assim, ela está mal colocada. Pode saber que tem mais malha de um lado que no outro. E outra coisa, quando ela está bem montada, Rodrigo, tu pode pegar ela e virar. Coxar o sacador, porque ela vai desvirar e vai ficar certa. Tu virou a grelha, ela não voltou no lugar, ela está errada. Porque é uma coisa que parece tão simples, mas não é tão simples. Não é tão simples. Porque tem que ser bem ajustadinha, bem certinha. Quase perfeita. Senão ela vai deitar mesmo. E quando ela está bem colocada, tu pode esticar. Pega um lado do sacador, tá na mão, pode esticar. Ela vai ficar direitinho, tu vai olhar aqui, ó. Nós temos um vídeo que mostra isso. E ela vai ficar direitinha. Aí tu pode pegar e prender ela, Rodrigo, ela volta pro lugar. A grelha funciona em embarcação grande, com redes maiores? Sim, ela vai funcionar bem, ela vai ter que obedecer esses mesmos quesitos que a gente está falando aqui, de orientação dela, do tamanho dela, são grelhas bem maiores. Mas nesse momento a gente está trabalhando mais com a embarcação pequena, né? Pequena. De até 60 HP, que a gente tem um pouquinho mais de experiência. Mas você pode buscar o pessoal do CEPSUL, que fica em Itajaí, vai ficar aqui o link do contato deles. Procure o pessoal que eles podem dar orientação para vocês, para embarcações maiores de 60 HP, que eles já têm feito algumas experiências bem legais por lá. Bom, a pergunta é importante. Todo esse movimento que a gente está fazendo para incentivar os pescadores a utilizarem a grelha, será que a gente não vai estar causando o mesmo problema da instalação de recifes artificiais, da obrigatoriedade do TED? Essa é uma preocupação que o pescador tem sobre quais são os riscos que isso tem de repente virar uma lei. O que vocês acham? Olha, Rodrigo, eu, como pescador, eu acho que virar lei não vai. Não tem como. Porque o pescador, ele não é obrigado. Sabe? O pescador ele não vai ser obrigado a colocar e autorizar, não, vai ter que fazer. Isso não vai existir. Na grelha não tem como. O porquê não tem como? Porque foi uma coisa que foi feita gratuitamente, é com nós que estamos aqui, nós estamos fazendo o quê? Para eliminar a fauna acompanhante. Tá? Tanto é que nós somos bem claros, o vídeo é bem claro. Se tu quiser a mistura, tu não pode usar a grelha. Se tu não quiser a mistura, aí tu usa a grelha. Nós já estamos falando isso desde o começo, é sinal que não é obrigatório. Claro que bom para todo mundo se todo mundo usar, né? Aquele desperdício de peixe que dá na beira da praia, no verão, aquela quantidade de base, né, que a gente aqui já assisti várias vezes, né, que ele dá mais peixe no verão, que era bom usar, mas obrigatório não. Isso aí eu tenho certeza, como pescador, eu mesmo, se for obrigado, eu pego e chuto o balde. Eu já não estou mais no projeto. Eu quero uma coisa para aliviar a vida do pescador, não para complicar. E hoje o que é que o grande problema mundial que é a fauna acompanhante? É justamente o peixe que é jogado fora e essas coisas assim. Então isso nós temos que dar um jeito de eliminar. Não é para nós, é para nossos filhos, para nossos netos. Uma coisa que me perguntam muito é sobre como é que os pescadores, eu que trabalho diretamente com os pescadores, como é que eles têm essa relação com a grelha, com a fauna acompanhante, como é que eles aceitam isso, né? E a primeira coisa que eu falo é que, primeiro que eles aceitam bem porque eu não estou impondo nada, né? Não estou chegando lá e falando, olha, eu tenho um novo tipo de pesca e agora vocês a partir de hoje vão pescar. Não, a gente constrói desde a base, né? Aos poucos a gente vai ajustando para cada pescaria. E sobre virar uma lei, lógico que todos os pescadores têm medo, sim. Contanto que foi uma resistência também do trabalho, acho que por esse motivo, porque a gente tem um histórico em relação ao TED, né? Que foi uma imposição e que muitos pescadores não usam, não teve diálogo algum. E eu acho que botar uma legislação para pesca artesanal
onde é uma diversidade imensa, é um problema terrível, porque como é que você vai obrigar todo Pontal do Sul, Ipanema, Matinhos, usar um tipo de grelha, por exemplo, sendo que cada região ou cada pescador, muitas vezes, né, em cada localidade, vai ter uma maneira de pescar, vai ter um aproveitamento da fauna acompanhante diferente. Então, como é que a gente vai impor uma coisa fixa, algo tão diverso e variável, né? Sabe, Isa, tu respondeu muito bem a tua pergunta, foi feliz, é muito bom isso aí. Outra coisa, o pescador ele tem que comer. Se não vier o peixe, como é que o pescador de camarão vai comer? Ele vai ter que comprar do pessoal da Rede Malha, isso vai virar uma polêmica. Então isso não vai virar uma lei. Não vai virar. O uso da grelha é bom. Quando a pessoa vai botar, não, eu vou fazer por minha conta, porque eu vou tirar água viva, porque está vindo muito peixe, eu vou diminuir esse peixe. Eu quero ajudar a fauna acompanhante, eu quero ajudar lá na frente o redeiro, porque sai o peixe daqui, vai crescer, o redeiro vai matar. Então é uma cadeia muito maravilhosa dentro do pescador. Mas uma vez que todo mundo faça, mas sem se preocupar que vai virar uma lei. Por que vai virar uma lei? Tanto é que lei com pescador não funciona. Pode fazer a lei que for. Pode botar o teto, pode botar o não teto, pode botar a rocha, ele vai lá, taca no GPS e arrasta pelo lado. Pronto. Eu acho que tem uma questão bem importante também, que como vocês podem ver nos vídeos, a gente falando, são vários detalhes e muitas vezes é difícil de montar. Então, né, ter esse auxílio, né, é um trabalho que vai anos, né, construindo junto para conseguir ajeitar da maneira correta, né. E na verdade, né, Isa, quem está botando a grelha é quem realmente quer ver, quer nos ajudar, ver que realmente é verdade, que no começo isso causou uma grande polêmica, eu recebi cada coisa que só o Criador para me ajudar, mas o pessoal tomaram gosto e viram que realmente era verdade. Chegaram a me chamar e disseram, meu, um bobo, isso aí não funciona? Funciona sim. Se não funcionasse, você não estava aqui sentado perdendo meu tempo. Não é verdade, Rodrigo? Exato. Funciona. E ficou bom. Agora viva 100%. Na Barra do Sul, o cara pode botar o arrasto de armação em Itapocoró e botar aqui no São Francisco e não vem uma bola. Ela sendo bem colocada. Coisa maravilhosa. Quem não quer isso, Rodrigo? Exato. Acho que é importante deixar bem claro qual é o posicionamento do canal Saberes Marinhos, do nosso trabalho. O próprio nome diz, Saberes Marinhos. A gente tem muito que aprender, a gente tem muito que conversar com vocês, pescadores e pescadoras. A gente tem algumas ideias, muito do que vocês estão vendo que está dando certo é resultado de saberes, dos saberes da universidade, dos saberes dos pescadores, e a gente só vai conseguir discutir, chegar em acordos no momento que a gente aprender a conversar juntos. Então, nesse momento, o nosso papel é aprender a conversar juntos. Nós não temos um formato, né? A Isa deixou bem claro, o Salmo deixou bem claro o quanto é desafiador de acertar, e a gente ainda está aprendendo a acertar. O Salmo falou no comecinho, a gente ainda não terminou, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Sabe, Rodrigo, uma coisa maravilhosa? Pessoal, porque tem muito galho na minha região, chama a universidade, chama, vão ajudar, vão lá, vão ver, vocês vão ter que olhar. Vai lá, leva a Isa, leva o professor Rodrigo, se possível eu também vou. Vamos lá, vamos trabalhar junto. Ah, mas daqui não vai dar certo, vamos experimentar, chama nós vamos lá. Vamos lá ver se realmente, né? Se tu gostar, tu coloca, se tu não gostar, tu manda nós embora. Não é verdade, Rodrigo? E aí tem uma outra questão bem importante que eu queria ressaltar, é que a gente está mostrando algumas opções, né? Não são as únicas, porque existem a gente precisa combinar duas coisas. O interesse do pescador, como o Salmo falou, da sua sobrevivência, e o desejo, que não é só do pescador e de outros, mas é de outros grupos também, da gente diminuir o impacto ambiental da pesca. Todo mundo quer, né? Só que a gente precisa achar um meio termo entre sobreviver à natureza e sobreviver ao pescador. E isso se faz com diálogo. Esse é um pouco o que a gente está buscando, né? Então é importante que todos entendam que a gente vai sempre insistir nesse formato, né? E uma outra questão que é bem importante ressaltar é que o pescador, de maneira geral, todo pescador tem mais um jogo de rede em casa, sim, né? Sim, claro. Então ele tem momentos que tem muita água viva, tem momentos que não tem nada de água viva, tem momentos que ele depende do peixe, tem momentos que ele não depende do peixe. Então o nosso trabalho é tentar mostrar para vocês, mostrar opções de redes boas para diminuir o impacto ambiental, mesmo com você tendo condições boas de trabalho. Então essa combinação é o nosso desafio que a gente está convidando vocês a fazer parte. Outra pergunta importante que surgiu foi, existe o risco
de pedaços de pau, peixes grandes taparem a grelha e impedir a entrada do camarão? Fala um pouquinho, Salmo. Ah, existe sim, né, Rodrigo? Por exemplo, se entrar uma raia grande, ela não vai sair para cima. Ela vai chegar ali e vai encostar. Resultado, aquele arrasto, se for no começo do arrasto, ele vai perder. Mas dá de sentir. Se for com a rede, o barco ele sempre puxa para um lado. Tá? Dá de levantar, porque também não adianta o cara dar um arrasto de 4 horas, né, Rodrigo? Ele dá uma coxadinha, dá de erguer e o cara vai ver. E outra coisa, ela não sai mais para o sacador, ela tem que sair pela boca da rede de volta, onde ela entrou. Por exemplo, um toco de pau grande, que não foi o nosso caso, nunca aconteceu isso com nós. Né? Aqui Se não. aconteceu, saiu, né? Se acontecer toco de pau grande, ela pode também trancar. Pode trancar. Mas isso aí é numa região que tem muito tronco grande. Porque talvez antes dele entrar, um toco muito grande, ele até rasgue a rede. A rede cá na frente. Quantos arrastos que a gente já deu, que a rede veio partir. Nós mesmo com a grelha partimos uma rede no parcel. Não foi problema da grelha, foi problema do pau, que era muito pesado, e entrou para dentro e rasgou a rede. Então, esses problemas vai ter, mas isso é muito raro, né, Rodrigo? Na nossa pesquisa aqui, não deu varia. Do tempo que a gente trabalhou junto, Salmo, aconteceu alguma vez isso? Não aconteceu que nós pegamos uma pedra. Aí pichoteei lá no leme e passei perto da loja do Miguel, engatou e partimos a rede. Mas teria rasgado mesmo assim se fosse sem grelha? Claro, a grelha não foi o culpado foi o que eu botei na pedra a rede. Aí rasgaram mesmo e entope tudo. A nossa experiência de cerca de 400 arrastos com grelha, nós tivemos, acho que menos de 4 lances em que a gente teve uma situação como essa, né? A gente teve uma vez que tinha um pedaço de pau que ficou na base da grelha, mas a perda foi pequena, porque a outra rede sem a grelha também deu problema, que foi uma área muito suja. E teve umas 2, 3 vezes que a gente arrastou num lugar que tinha muita folha, e aí de fato tapou a rede, né? Tapou a grelha. Então assim, foram pequenos casos, né? Raros casos que isso aconteceram. É fato, né, que a gente não pode esperar que a grelha funcione perfeitamente em todas as condições. Por isso que a gente tem testado, por isso que a gente quer ouvir a opinião de vocês, porque a gente precisa entender em quais as situações que a grelha vai funcionar melhor. O que a gente sabe é, dos 400 arrastos que a gente fez, menos de 4 arrastos a gente teve uma situação como essa que você está sugerindo. O Rodrigo, lá no sul, eu andei por lá, e lá tem um lugar que tem muita estrelinha. Sabe, eu gostaria de um dia dar um arrasto com a grelha naquela estrela para ver o que acontece. Porque aqui nós não temos aquela estrelinha pequena de 5 pernas. Nós temos aquela grande sai. Tá. Lá tem umas pequenininhas assim que entope a rede. Eu gostaria de um dia ali pela região de Ganches, eu acho, Porto Belo, eu acho que é por ali. Ela dá muito aquela estrelinha. Ali era bom nós fazer um teste para ver o que acontece com aquela estrela. Se nós não fazer um teste, nós não vamos saber. A gente já usou ela naquela região, ela vai tirar bastante. A grelha de 17 ela vai tirar bastante, né? A grelha de 30 já nem tanto, porque ela vai passar, ela vai dobrar, né? É porque ela dobra, né? Então assim a gente vai ter um pouco essa situação, mas só convidar a gente que a gente vai, né? Não, tem mais gancheiro, ó. Vai tomar da barra do suqueiro, e aí, ó, chama nós. Brasil, estamos aqui, ó. Deixa passar a pandemia que nós viaja. Rodrigo, acho que vou falar que acho que é um ponto. Acho que o ponto importante também sobre essa dúvida da obstrução da grelha é algo que a gente já ressaltou, que é a questão do ângulo da grelha. Se a grelha está bem colocada, bem certinho, como o Rodrigo falou, é muito raro isso acontecer. O Salmo também falou, muito raro. Mas se ela está muito em pé, aí a gente vai ter problema e pode ser que você está colocando ela muito em pé e ela está obstruindo várias vezes, né, em todos os arrastos. Eu quero falar uma coisa aqui. Você vê essa moça falando, é claro que ela vai falar e vocês vão ter que saber. Mas ela não pesca. Essa mulher que está aqui é guerreira. Esse camarada que está aqui, ó. Nós saímos para o mar junto e aqui, ó. Então, tudo que ela está falando, ela passou e ela viu. Então tem um fundamento. Né, Isa? É verdade. São 8 anos já sofrendo com isso. Opa! O problema é que as pessoas só viram quando chegou. Na verdade, que faz 2 anos que eu cheguei, né, Rodrigo? Meu Deus do céu. Devia ter te conhecido em 2011. Mas não era já pra tinha ser. uns 500 aí usando. Foi um pequeno ajuste, foi coisinha pouco. Claro. Não foi muita É coisa. um pouco o resultado de sentar junto, né? Eu acho que esse é o Porque fator. se o pescador falar, conversar e não sentar junto, e não mostrar, aí ninguém vai saber. Como é que nós vamos saber que o cara está vindo sujeira para danado se ele botou água viva, se ele botou uma grelha, tirou do fogão da mulher dele? Aí corta a água viva e bora para dentro. Aí não tem como. Eu já falei e falo, se ela não tiver feita como foi pesquisada,
Nós fizemos vários testes. Né? Aí tu tira uma grelha lá do freezer, bota, com a pressão d'água, corta a água viva e entra lá pro sacador. Aí reclama, mas tá vindo muita água viva, porque a grelha não tá certa. Alguma coisa tá errada. 100% a água viva sai. A grande água viva sai 100%. Do que é feito a grelha? A gente mostrou para vocês podem conferir os vídeos, 2 tipos de grelha com 2 construções diferentes. Fala um pouquinho, Salmo, o que a gente tem lá? Nós temos lá a grelha de alumínio, que temos aqui atrás, e temos a grelha de PVC. Né? Aí depende do pescador. Se ele quiser uma grelha boa, ele vai fazer de alumínio, se ele tiver condições. Ele vai lá, manda fazer ela de alumínio, ela falou, sei lá, se for meio precário, quer fazer só um testezinho, vai ali compra um cano de PVC e faz de PVC. Ela vai funcionar igual. A durabilidade é que a gente não sabe. Qual vai durar mais, qual vai durar menos, a gente não sabe. Só sabemos que as duas vai funcionar igual, desde que o espaçamento seja meio igual. Se o espaçamento for diferente, uma vai limpar mais, outra vai limpar menos. Por exemplo, se eu pegar essa grelha que está aqui, botar naquela de alumínio que nós fizemos um teste, essa grelha que está aqui vai vir sujeira no sacador. Porque aquela limpa tudo. Então, quanto mais larga, mais sujeira entra pro sacador. Quanto mais estreita, mais limpa. A PVC ela tem uma medida. Ela é ruim de ajustar. Ela vai ajustar o tamanho do T e só aquilo. Ela não vai diminuir mais. Então, esse é um problema da grelha de PVC. Legal. Vocês viram então, tem essas 2 opções de grelha de PVC e a grelha de alumínio. Se você tiver interesse, confere os nossos vídeos que mostram como montar a grelha de PVC. E se você tiver interesse em fazer a grelha de alumínio, entre em contato com a gente que a gente pode disponibilizar para vocês o desenho da rede, o desenho da grelha e a gente disponibiliza para vocês. Também perguntaram sobre outras construções, outros formatos. Conta um pouquinho do que a gente já viu e algumas dicas que a gente poderia dar. Teve um pescador que conversou comigo e ele estava querendo fazer a dele de inox, que ele acreditava que era mais resistente também, porque no lugar onde ele mora era mais fácil fazer a voltinha, entortar no inox do que no alumínio. Mas ele pesquisou e conversando comigo, ele falou que cada grelha sairia em média de 5 quilos, né, o peso da grelha. E a nossa de alumínio, ela tem 1.200 mais ou menos. Então é uma diferença muito grande de peso e essa grelha pode acabar cavando muito, né? Ela pode acarretar até em partir a boca da rede. Se ela for muito pesada, uma grelha se ela não for bem regulada, para ela flutuar certo, tem que encher de boia. Se ela botar, ela vai enterrar na lama e periga perder a garganta da rede da boca para trás, aquela parte, sabe, Rodrigo? Porque o motor está lá puxando, enterrou aqui segurou, ela vem partindo. Periga perder a rede por baixo inteira. Não vou dizer que vai perder, mas pode perder por ela ser muito pesada. Porque um peso de 5 kg não parece, mas ele é pesado. Se pegar um pezinho de 5 kg e jogar num sacador, qualquer coisa, ele vai enterrar. Então é meio arriscado. Será bom primeiro fazer um teste em cima disso, pegar por exemplo, um inox não maciço, um cano, tal, numa medida que ele ficasse leve. Aí poderia ser que funcionasse, mas tem que fazer o teste. Se tu quiser experimentar, meu amigo, faça o teu teste. Só que aí já não está mais com o Salmo, né? Porque pode perder a tua rede, mas depois eu botei uma de inox e perder minha rede. Aí é um risco que tu vai correr. Mas se ficar bom, tu fala para nós aí. Teve um colega também que levou a grade da geladeira da esposa e acho que é uma questão importante a gente lembrar, né, ainda sobre o formato. Teve vários, né? Até os pescadores vieram aqui e falaram que acabaram com o ferro velho, né? Acabaram com o ferro velho aqui, nós moramos botando a grelha de geladeira e de freezer. Aquela ali não funciona. Por que não funciona? Tem umas que é muito miudeirinha. Mas o camarão bate e sai junto. Né? E a outra que é muito larga, o que acontece? Todo quanto é de cisco, passa ali e tranca. Porque ela não tem a grossura para bater e escapar. Por exemplo, pega uma água viva, jogar para cima, uma grelha daquela segurar, ela vai para baixo. Ela vai se atorar e vai cair. Aí o que acontece? As barrinhas muito finas, né? Claro, ela vai cortar. E isso aí não vai limpar nada mesmo. Aí não limpa nada. O teste tem que ser feito, tem que ser botado mais ou menos no padrão. Não quer gastar dinheiro, tem que gastar um dinheirinho, lá bota, faz uma coisinha, né? Uma outra dúvida, preocupação que surgiu é que a grelha não vai funcionar quando o pescador estiver querendo pescar o camarão branco, Salmo. O que tu me diz? Não funciona. Se tu tiver por pistola, por rosa, não vai funcionar.
porque não vai varar na grade. Um camarão de 50 gramas, 70 gramas, 80 gramas, um rosa que dá 100 gramas, ele bate e vai sair. Por quê? Não vai passar, Rodrigo. Então não funciona mesmo. Isso nós temos fazendo uma pesquisa em cima disso, né? Temos fazendo um trabalho em cima disso, vai sair, não sei quando aí, mas nós temos focado em cima disso, para mostrar para vocês que vamos fazer sim, pro branco, mas não é agora. Ainda não temos material disponível para isso. É isso, professor? Correto, é importante lembrar que todos os testes, os vídeos que vocês têm disponíveis no nosso canal, eles são todos desenhados para a rede D7 Barbas. Nós não temos ainda testes com o camarão branco. Com o camarão branco a gente vai ter que aumentar a abertura da grelha, a gente vai ter que fazer umas outras combinações para sair a sujeira junto. Então, essa rede que vocês têm acesso no nosso canal são montagens específicas para a captura do camarão 7 barbas. Por isso que a medida funciona bem e por isso que a gente não encontrou perdas de camarão, como o Salmo já adiantou. Mais uma questão, né, bem importante para a gente entender todo o processo de funcionamento da grelha. Afinal, quanto custa a mais para o pescador colocar uma grelha? A de PVC, ela custa menos de R$70. É um caninho, o Tzinho e a colinha. O par? O par. Então isso aí é mais barato. A de alumínio, aí eu não sei porque eu não... Mas não fica muito caro. Pelo que ela faz e pelo que ela limpa, né, Rodrigo? Por exemplo, o cara que usa uma grelha num lugar que tem muita água viva, ele não precisa nem levar o pescador. O pescador de alumínio, mas ele pode sozinho que ele vai erguer a sacada com a mão. Entende? Então ela, pelo preço e pelo que ela faz, ela é muito barata. Ótimo. A gente fez uma estimativa de que a grelha de alumínio, a que a gente pagou, custou em torno de R$100, R$120. Então vai variar um pouco com os valores do alumínio em cada localidade, mas cada grelha de alumínio vai custar em torno disso, R$100, R$120, ou seja, um par, o pescador que trabalha com duas redes vai gastar em torno de R$250 para montar, para colocar as grelhas de alumínio. E aí tem uma questão bem importante, conversando com alguns pescadores, é possível que só na economia de combustível e na melhoria de trabalho, essas duas grelhas se pagam em torno de 2 ou 3 semanas de trabalho, né? Então, assim, apesar de ter um valor considerável, né, para todo pescador não é fácil soltar R$250, mas esse dinheiro é recuperar lá na frente em qualidade de trabalho, em qualidade do camarão, menos tempo trabalhando e várias outras questões que vocês, inclusive, vão ouvir os próprios pescadores falando que testaram sobre os benefícios de utilizar a grelha. Tem também o custo do pano vai ser envolvido na montagem da saia, né, Isa? Isso. Tem também a questão do pano, né, daquele acréscimo que a gente coloca, a saia que a gente chama, entre o túnel e o ensacador. Então, é um pedaço muito pequeno, não chega a dar 1 metro. Então vai sair em média, né, o pano que a gente comprou, ele é um pano com uma espessura bem grossa e bem resistente. Então vai sair em média de uns R$30 para comprar esse pano e acrescentar. Agora, Rodrigo, uma dica. Se o pescador não tiver acesso a esse pano, é difícil um pescador que não tem um sacador, que a bolacha comeu, mas a parte de cima ficou boa. O que ele faz? Ele tira uma tira e prega no outro. Entendeu como é que é? Ele tira uma tirazinha, pedacinho. Corta um pedacinho do outro lá, tem 100 mais, corta mais 40, pedacinho do outro só prega. Ele já ficou com um pedaço de 140 mais. É uma alternativa para quem não tem um acesso mais fácil, né? Então é importante ressaltar que é preciso que esse pano que vai fazer a saia, como ele vai estar encostado na base da grelha, ela vai estar batendo, vai estar sovando, então assim, é preciso que seja um pano mais grosso, não pode ser um pano fino, senão ela vai arrebentar. Uma pergunta bem importante que a gente tem recebido algumas vezes, recebeu nos próprios comentários do vídeo, a gente agradece muito, como eu faço para testar essa rede na prática? Bom, a gente está à disposição para testar com você, em qualquer localidade, a gente tem acompanhado, a gente tem dado suporte aqui no litoral do Paraná. No momento a gente está tendo algumas restrições de movimento em função do próprio processo que a gente está vivendo, mas nós temos diversos parceiros no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguns estados do Nordeste também, em Santa Catarina. Então a gente pode colocar vocês em contato, procura a gente que a gente vai colocar vocês em contato com parceiros nossos que estão ao longo da costa do Brasil e certamente se a gente tiver condições a gente vai estar indo aí na sua comunidade, dentro da sua embarcação,
porque é uma questão importante, a gente aprende junto com vocês, acompanhando de perto. E outra coisa, Rodrigo, se na comunidade ele mora, às vezes tem um pescador lá meio solitário, uma praia, uma comunidade com muito pouco e não tem muito acesso a uma universidade, ele pode fazer na prática ele mesmo. Por exemplo, ele trabalha com uma rede, ele coloca a grelha em uma rede e dá um arrasto com a grelha. E tira aquela e bota outra. E assim ele mesmo vai vendo. Porque às vezes trabalha com uma rede só, né, Rodrigo? Então faz a grelha, coloca numa rede, dá um arrasto com aquela, tira aquela, coloca a outra e ele vai vendo na prática a diferença que vai dar. E se ele tiver com duas redes, ele faz igual o teste que nós fizemos. Ele coloca aqui, e ele vai ver já o resultado, desde que esteja a grelha certinha. Muito legal. E aí, se você for fazer como o Salmo está sugerindo, entre em contato com a gente, Claro. Manda uns vídeos, manda fotos pra gente, fala como é que ela pescou, se pescou sujeira, se pescou bem o camarão, e aí a gente pode trocar ideia nas mais diferentes formas de diálogo pra gente poder ajudar você, mesmo a gente não estando dentro do barco com você, a gente certamente está à disposição para ajudar. Porque o gostoso de tudo isso é tu mandar o vídeo para nós. Dali a gente já vê se ela está bem colocada, se não está. Porque daqui de longa distância hoje, a gente pode dar a dica. Temos aqui o professor Tamaísa, a gente dá a dica. Ah, olha, dá uma esticadinha, dá de ver. Bom, hoje é simples. Se não tiver acesso à mão de obra de uma universidade perto, né, Rodrigo? Então, a gente tem recebido, com todo esse trabalho que a gente tem feito nas comunidades, os testes com a grelha, tem aparecido muito pra gente uma discussão que o pescador gostaria de ter mais informação, é sobre o cabelo que está vindo na rede, tanto na rede de emalhe, na rede de arrasto. Salmo, fala um pouquinho o que é esse problema. Rodrigo, eu venho acompanhando esse cabelo há mais de 8 anos. Esse troço encostou aqui na costa, ninguém sabe de onde, ninguém sabe o porquê, que até agora ninguém deu um veredito. Ele é muito cabelo. Tem lugar que tu não pode arrastar o camarão. Ele embaça. E ali, quando tu pega aquele cabelo, vem o filho, a larva está ali, é muita coisa. Ele está morrendo ali, ele não está criando. Porque aquele cabelo ele vira. Tu vai puxar uma rede de malha, por exemplo, o bordo da embarcação, uma rede de malha, uma malha 20, uma rede linguada. Quando ela pega o cabelo, aqui tu passa a mão na borda assim, é cheio de filho de camarão. Estamos matando, estamos acabando com o quê? Com a criação de camarão. Por causa desse maldito cabelo que chegou até os camaroeiros, que não deixa ninguém trabalhar direito. Isso é um problema sério. A turma você está criando. Mentira. Mentira. Pode pesquisar. Pode passar a mão e fazer uma pesquisa lá que ele não está criando camarão. Pelo contrário. Ele está acabando com a fauna acompanhando. Ali vem o filho de caramujo, ali vem o filho de bagre podre. Eu sei porque eu pesco que eu tiro. Entendeu como é que é? A larva de camarão, Rodrigo, meu Deus. Tu pega assim e abre assim, ó. Morto, vermelho catingando. Então isso é um problema muito sério que não sei como vai ter que ser resolvido. A gente é importante entender um pouco mais sobre isso, a gente tem recebido isso dos pescadores, a gente vai buscar parcerias, deixa seu comentário, por que você acha que isso está acontecendo, como a gente poderia conversar mais sobre isso. Aqui a gente não tem necessariamente uma solução, mas a gente quer aqui ter um espaço de diálogo. Então a gente vai buscar parceiros na universidade, parceiros fora da universidade, e gostaria de ouvir de você, pescador, o que você acha disso e como a gente pode conversar melhor sobre esse tema. Porque, Rodrigo, tem lixo que ele é o lixo que o camarão se cria. É diferente do cabelo. Porque se tirar a resina, os toquinhos de pau, aquelas algazinhas que ele se cria, claro que ele não vai se criar. Mas não é o caso desse cabelo. Esse cabelo não veio para criar, ele veio para acabar. Esse cabelo vermelho miserável, não sei de onde é que é esse bicho. Entendeu? Então tem coisa que nós temos que dizer bem certo. Não é limpando o mar que nós vamos salvar. Mentira. Se nós limpar o mar inteiro, acabou a nossa pesca de camarão. Que eu acho que o camarão é considerado o corvo do mar, eu acho que é. Ele vive mais no lixão, mais em boca de barra. É isso. O que eu pude ver é isso. Então esse cabelo que está nos atrapalhando, nos incomodando, principalmente aqui na Barra de Paranaguá, isso é uma coisa terrível. Eu acho que é importante a gente ressaltar que esse canal é nosso, assim, né? Nós, pesquisadores, atores da pesca, da atividade pesqueira no geral, pescadores, porque tragam demandas pra gente. Essa do cabelo é uma bem forte, que é uma que vários pescadores entram em contato com a gente para falar sobre isso. Então é importante que esse canal é de vocês também. Então conversa com a gente, olha, gostaria de saber mais sobre tal assunto. Se a gente não souber, a gente vai procurar alguém que saiba para trazer a informação para vocês. E se tu tiver uma solução para alguma coisa, entre em contato no canal. Fale, olha, aqui está acontecendo isso. Exponha, não tenha vergonha, não tenha medo.
que se eu não chegasse lá e não conversasse com o Rodrigo, nada disso estava acontecendo. Hoje nós estamos já entrando num debate a respeito de uma coisa que é muito importante. O cabelo que está destruindo a nossa beira de praia. Quando ele chega no tempo da tainha, aqui se der um lance, entope daquele cabelo. Tá? Tu vai passar um cambal, entope daquele cabelo. Mas que cacete, esse cabelo ele não vem para a praia. E quando ele encosta na praia, pode chamar a prefeitura e a máquina para limpar, porque ninguém dá conta.